Há um mistério que poucos entendem quando o assunto é sucesso financeiro verdadeiro, aquele que não vem apenas do esforço humano, mas que flui diretamente das mãos de Deus. Muitos buscam atalhos, estratégias, fórmulas rápidas, mas existe um processo oculto que antecede toda e qualquer prosperidade legítima. É algo que não está nas prateleiras das livrarias de autoajuda, não pode ser ensinado em cursos de mentalidade milionária, tampouco está disponível em palestras motivacionais que prometem riqueza instantânea. Essa transformação é silenciosa, profunda, espiritual e absolutamente indispensável. Não está relacionada a técnicas exteriores, mas à identidade interior. Não tem a ver apenas com o que fazemos, mas com quem estamos nos tornando diante de Deus. Esse processo secreto é conduzido pelo Espírito Santo. Napoleão Hill falava sobre fé, persistência e atitude mental positiva como chaves do sucesso, e de fato esses princípios têm valor, porque a mente humana responde ao que acredita e projeta. Mas a palavra de Deus vai além do mental e do emocional. Ela entra no território do eterno, porque antes de qualquer avanço externo, o Senhor realiza uma obra interna. Você pode pedir resultados, mas Deus está interessado em raízes. Você pode clamar por provisão, mas Ele está forjando princípios. E até que essa obra secreta esteja madura, o céu não libera certas promessas. Porque o sucesso sem preparo espiritual não é bênção, é a armadilha. E Deus, sendo Pai amoroso, nunca colocaria nas nossas mãos algo que pudesse nos destruir. É por isso que antes de multiplicar os recursos, Ele molda o coração. Antes de ampliar a influência, Ele purifica as motivações. Antes de prosperar as mãos, Ele disciplina a alma. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Esse versículo mostra que, para o céu, prosperidade não começa com números, mas com caráter. Deus não mede a prontidão de alguém apenas pelo desejo que tem de crescer, mas pela fidelidade no que já possui. O critério é sempre a integridade. Por isso, se você sente que está em um tempo de confronto, sendo moldado, desconstruído ou até mesmo enfrentando perdas, não se assuste. Isso não é rejeição de Deus, é sinal de que Ele está investindo em você. Ele só trabalha de forma tão intensa naqueles a quem deseja confiar profundamente. O ouro precisa ser refinado no fogo antes de brilhar. E nós, como vasos de barro que carregam um tesouro celestial, precisamos ser tratados antes de sermos elevados. Essa transformação é secreta porque acontece nos lugares invisíveis, no coração, nos pensamentos, nas intenções. Deus não está apenas interessado no que você mostra ao mundo, mas naquilo que ninguém vê. Muitas vezes oramos pedindo prosperidade, estabilidade e abundância, mas não percebemos que dentro de nós ainda existem raízes que precisam ser arrancadas, orgulho disfarçado de autoconfiança, egoísmo escondido em desejos legítimos, insegurança travestida de prudência, apego ao dinheiro mascarado de planejamento. Deus, que vê além da aparência, não ignora essas coisas. Pelo contrário, Ele expõe, confronta e trata. E esse tratamento, na maioria das vezes, é desconfortável. Portas se fecham, oportunidades se perdem, situações financeiras se complicam. Não porque Deus quer nos punir, mas porque Ele deseja nos preparar. Ele nos mostra, em meio à escassez, onde está a nossa verdadeira confiança. E a pergunta silenciosa que ecoa nesse processo é: você confia em mim ou no dinheiro? Essa transformação secreta é forjada em momentos de oração, em lágrimas que ninguém mais vê, em noites silenciosas em que o Espírito Santo revela verdades incômodas. É quando Ele nos chama a ser honestos mesmo quando ninguém está olhando, a sermos generosos mesmo quando temos pouco, a sermos diligentes mesmo quando o fruto do esforço ainda não chegou. Esse tipo de postura não é natural, é sobrenatural. É o resultado de um coração que se rende ao trabalho invisível de Deus. Jesus nos alertou em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O verdadeiro desafio não é conquistar riquezas, mas manter o coração livre delas. E por isso Deus não tem pressa em nos entregar prosperidade. Ele prefere que sejamos filhos transformados a filhos ricos. Ele prefere um coração limpo a uma conta bancária cheia. Porque Ele sabe que o sucesso legítimo só pode permanecer quando o coração já aprendeu a confiar em Ele acima de tudo.
Esse preparo é também uma purificação. A Bíblia é clara em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O problema nunca é o dinheiro, mas o apego a ele, a idolatria, a dependência emocional. E como Pai zeloso, Deus combate esses ídolos em nosso interior antes de nos confiar mais recursos. Ele não próspera os que são escravos das riquezas, mas os que estão livres para usá-las sem se corromperem. Talvez por isso muitos sintam que já estão prontos para prosperar, mas continuam presos a ciclos de limitação. Não é que Deus tenha esquecido das promessas, é que Ele está protegendo você de armadilhas que ainda não enxerga. Ele vê tentações disfarçadas de bênçãos, elogios que poderiam inflar o ego, propostas que, embora pareçam oportunidade, seriam ruína. Então Ele segura, Ele refina, Ele trata. Esse processo pode ser mais longo do que gostaríamos, mas é necessário. Porque o objetivo de Deus não é apenas nos levar ao topo, mas nos manter firmes quando chegarmos lá. Um exemplo claro está na vida de José, filho de Jacó. Desde jovem, ele recebeu de Deus sonhos de autoridade e provisão. Porém, antes de viver esses sonhos, José enfrentou traição, humilhação, escravidão e prisão. Cada uma dessas fases parecia um atraso, mas na verdade eram o tratamento secreto de Deus. José precisava aprender a confiar, a perdoar, a servir, a interpretar situações sob a perspectiva divina. Deus estava moldando seu caráter antes de colocar sobre ele a responsabilidade de administrar a abundância do Egito. Quando finalmente chegou o tempo da prosperidade, José estava preparado, não porque acumulou técnicas de liderança, mas porque foi fiel em cada estação. Ele entendeu que o sucesso não era sobre ele, mas sobre o propósito maior de salvar muitas vidas. Esse mesmo padrão se repete em toda a Escritura. Moisés passou 40 anos no deserto antes de conduzir o povo. Davi foi ungido rei, mas primeiro enfrentou anos de perseguição e anonimato antes de subir ao trono. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou por 40 dias de jejum e tentação no deserto antes de iniciar seu ministério público. Sempre existe uma preparação secreta antes da manifestação pública. O que parece atraso, na verdade, é o tratamento de Deus nos bastidores. Ele não desperdiça processos, ele não apressa etapas. Porque o sucesso sem fundamento é como uma casa construída na areia. Cedo ou tarde desaba. Por isso, se hoje você sente que está em meio a perdas, crises ou momentos de silêncio, saiba que não está parado. Você está sendo formado. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquilo que hoje parece dor está produzindo maturidade. O que agora parece atraso está gerando raízes profundas. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O maior desafio da vida cristã não é conquistar bênçãos, mas permanecer fiel no processo de formação. E isso exige paciência. Em uma sociedade que vive depressa, resultados imediatos e recompensas instantâneas, esperar pelo tempo de Deus parece quase impossível. Mas é justamente nesse período de espera que a transformação secreta acontece. O que parece demora é, na verdade, um tempo de alinhamento entre o nosso coração e os propósitos eternos do Pai. A espera não é perda de tempo. A espera é o tempo em que Deus trabalha em nós mais do que através de nós. É o tempo em que Ele desata nós escondidos no coração, revela fragilidades, confronta intenções. É nesse silêncio que aprendemos a ouvir a voz dele. Muitas vezes, pedimos uma resposta imediata, mas Ele responde com silêncio. Não porque não queira falar, mas porque deseja que aprendamos a confiar sem ver, a descansar sem ter, a depender sem controlar. O livro de Isaías nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esperar em Deus não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. Porque na espera descobrimos que não somos sustentados pelos resultados, mas pela presença. Quem aprende a se satisfazer em Deus, mesmo na escassez, já experimenta um nível de prosperidade que o dinheiro não pode comprar. Esse processo secreto também revela prioridades. Quantas vezes colocamos o sucesso como objetivo principal,
esquecendo que a verdadeira riqueza é estar em comunhão com Deus. Jesus advertiu em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que prosperidade legítima não é perseguida, é consequência. Quem corre atrás de Deus recebe também o que precisa, no tempo certo, da maneira certa. Quem corre atrás apenas do dinheiro perde a essência e se torna escravo do que deveria servir. E aqui está uma chave espiritual. Prosperidade não é apenas receber, mas estar pronto para administrar. Deus não nos dá algo apenas porque pedimos, mas porque podemos suportar. Assim como não entregamos uma faca afiada a uma criança, Deus não entrega recursos a um coração imaturo. Ele espera o tempo em que o nosso caráter está firme, quando já não buscamos riqueza por vaidade ou insegurança, mas por propósito. Só então Ele libera. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fracassaram porque buscaram riqueza sem transformação interior. O rei Saul, por exemplo, recebeu um reino, mas perdeu tudo porque não tinha maturidade espiritual para lidar com a autoridade. Ananias e Safira, no livro de Atos, possuíam bens, mas caíram porque deixaram a mentira e o apego dominar seus corações. O problema nunca foi a bênção recebida, mas o estado interior que não estava preparado para ela. Por outro lado, também encontramos exemplos de homens e mulheres que prosperaram porque foram tratados por Deus antes de serem exaltados. Abraão esperou anos pela promessa de um filho, e nesse tempo Deus ensinou a ele sobre fé, confiança e obediência. Jó perdeu tudo, mas no processo aprendeu a confiar em Deus acima das circunstâncias, e no final recebeu em dobro. Daniel foi fiel em terra estranha, mesmo sob pressão, e por isso Deus o honrou com sabedoria e influência. O padrão é sempre o mesmo: primeiro transformação, depois prosperidade. Esse é um princípio inegociável no reino. E por isso, quando passamos por provas financeiras, não devemos enxergá-las como maldição, mas como treinamento. A escassez mostra onde está a nossa confiança. Os momentos de crise revelam se o nosso coração está no sustento ou no sustentador. Quando aprendemos a confiar em Deus na falta, estamos sendo preparados para confiar em Ele também na abundância. Muitos acreditam que ter dinheiro resolve todos os problemas, mas a verdade é que o dinheiro apenas amplifica quem somos. Se alguém é generoso, terá mais condições de abençoar. Se alguém é egoísta, terá mais oportunidades de reter. Se alguém é fiel, multiplicará sua fidelidade. Se alguém é corrupto, a corrupção se manifestará ainda mais. Por isso, Deus trabalha no ser antes de trabalhar no ter. Ele trata a raiz antes de liberar o fruto. O próprio Jesus passou pelo deserto antes do ministério. Ali, ele foi confrontado pelo diabo com 3 tentações: transformar pedras em pão, provisão, receber os reinos do mundo, poder, e ser reconhecido por todos ao saltar do templo, fama. Cada tentação representava uma forma de sucesso sem processo, uma forma de prosperidade sem cruz. Mas Jesus resistiu. Ele mostrou que o verdadeiro sucesso não está em atalhos, mas em permanecer firme na palavra e nos valores do reino. Da mesma forma, nós também enfrentamos desertos. Situações que nos tentam a duvidar de Deus, a buscar atalhos, a negociar princípios. E é justamente nesses momentos que a transformação secreta acontece. Porque quando escolhemos permanecer fiéis no oculto, quando resistimos à tentação de resolver pelas nossas próprias forças, estamos mostrando ao céu que podemos ser confiados com mais. Quem não vende sua integridade na escassez, não a venderá na abundância. Quem permanece fiel em pouco não se corromperá em muito. Essa fidelidade, no entanto, não nasce de esforço humano. Ela nasce da intimidade com Deus. Quanto mais próximos dele estamos, mais livres ficamos do amor ao dinheiro. A presença de Deus satisfaz mais do que qualquer cifra. O salmista declarou em Salmos 23:1, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Note que ele não disse não me faltará dinheiro, mas nada me faltará. Quando Deus é a nossa fonte, Ele se encarrega de suprir tudo, seja espiritual, emocional ou material. E aqui está outra lição importante: prosperidade legítima não é ter muito, mas não ter falta. É estar completo em Cristo, independentemente do saldo bancário. Paulo testemunhou isso em Filipenses 4:12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A verdadeira riqueza é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o tipo de coração que Deus pode confiar com recursos maiores, porque não é escravo das circunstâncias. E talvez seja exatamente isso que Deus está produzindo em você agora. Ele está ensinando a depender, a confiar, a permanecer. Ele está formando um coração que o valoriza acima do dinheiro. Ele está quebrando a ansiedade e implantando fé. Está arrancando o orgulho e plantando humildade. Está substituindo a insegurança pela confiança em Ele. Porque antes de entregar prosperidade externa, Ele garante prosperidade interna. E quando esse processo se completa, nada pode impedir o que Deus tem para você. Porque o sucesso verdadeiro não é apenas fruto do esforço humano, mas da aprovação divina. E quando o céu libera, ninguém pode fechar. José foi do cárcere ao palácio em um só dia, mas o tratamento interior levou anos. Davi saiu das cavernas para o trono, mas primeiro aprendeu a confiar em Deus em meio à perseguição. O tempo secreto nunca é desperdiçado. Ele é o fundamento do sucesso legítimo. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem sobre a maneira como Deus trabalha. Ele sempre pensa em legado, e não apenas em conquistas momentâneas. O homem natural busca riqueza para si, para satisfazer desejos imediatos ou para provar algo ao mundo. Mas Deus enxerga além do agora. Quando Ele prepara alguém para a prosperidade, não é apenas para que essa pessoa desfrute de bens, mas para que se torne um canal de bênçãos, alguém capaz de impactar gerações. É por isso que a transformação secreta é tão essencial. Sem ela, o dinheiro se torna fim. Com ela, o dinheiro se torna meio. Sem ela, a riqueza escraviza. Com ela, a riqueza serve. Quando olhamos para Abraão, vemos isso claramente. Deus o chamou para ser pai de uma grande nação, mas antes de lhe dar terras e descendentes, trabalhou no coração dele. Abraão precisou deixar sua terra, romper com tradições, confiar em promessas que pareciam impossíveis. Ele enfrentou desertos, esperou décadas por Isaque. Foi testado no Monte Moriá quando Deus pediu exatamente aquilo que ele mais desejava. Esse processo não foi castigo, mas preparação. Porque Deus não queria apenas enriquecer Abraão. Ele queria fazer dele uma referência de fé para todas as gerações. Até hoje, falamos sobre o Deus de Abraão porque sua vida foi muito mais do que posses. Foi um testemunho. Esse mesmo padrão se repete em todos os que Deus prospera. A prosperidade divina nunca tem foco apenas individual. Ela sempre transborda. José não foi colocado no Egito apenas para governar, mas para salvar povos inteiros da fome. Davi não foi levantado rei apenas para si, mas para estabelecer uma linhagem de onde viria o Messias. Esther não se tornou rainha apenas para desfrutar de um palácio, mas para libertar o povo judeu da morte. Percebe como sempre existe um propósito maior? Prosperidade sem propósito é vaidade. Prosperidade com propósito é reino. E aqui chegamos a um ponto crucial. Muitos não experimentam avanço porque ainda buscam prosperidade apenas para si. Querem estabilidade, segurança, conforto, mas não compreenderam que o plano de Deus é maior. Ele deseja usar nossas vidas como testemunho, como fonte de provisão para outros, como instrumento para sustentar a obra dele. E enquanto nossas orações forem centradas apenas em eu, meu, minha conta, meus sonhos, ele nos mantém em tratamento. Porque no reino, prosperidade nunca é egoísta, ela sempre flui. Essa é a razão pela qual Jesus falou tanto sobre generosidade. Em Atos 20:35 está escrito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa frase resume o espírito do reino. A prosperidade verdadeira é medida não pelo quanto acumulamos, mas pelo quanto somos capazes de abençoar. E esse é outro ponto da transformação secreta. Deus nos ensina a abrir mão. Muitas vezes, antes de liberar abundância, Ele nos pede algo. Pode ser um recurso, pode ser tempo, pode ser um ato de serviço. Porque dar não é perda, é treinamento. Cada vez que abrimos mão, provamos que o dinheiro não tem domínio sobre nós. E esse é o tipo de coração que Deus confia com mais. É impossível falar de prosperidade legítima sem mencionar a disciplina da fidelidade. Jesus disse claramente em Lucas 16:11: Se,
Pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui ele está afirmando que nossa relação com o dinheiro é um teste espiritual. Se somos fiéis com o que é material e passageiro, podemos ser confiados com o que é eterno. A maneira como lidamos com as finanças revela muito sobre quem somos. E por isso, antes de aumentar, Deus observa. Ele vê se somos honestos no pouco, se cumprimos compromissos, se somos generosos mesmo sem abundância. A fidelidade não depende da quantidade, depende do coração. Quem não oferta R$10, dificilmente ofertará 10.000. Quem não divide o pouco, dificilmente compartilhará o muito. Esse tipo de fidelidade não é sobre religiosidade, é sobre confiança. Quando dizimamos, ofertamos ou ajudamos alguém, não estamos perdendo dinheiro. Estamos declarando que nossa confiança não está no saldo da conta, mas no Deus que supre todas as coisas. E cada vez que praticamos isso, nos tornamos mais livres do poder do dinheiro. Essa liberdade é essencial para que Deus possa nos prosperar sem que sejamos destruídos pela própria prosperidade. Outro aspecto da transformação secreta é a humildade. O sucesso tem um perigo oculto, ele pode inflar o ego. Quantos já alcançaram certo nível de riqueza ou influência e acabaram caindo porque se esqueceram de que tudo vinha de Deus? O livro de Deuteronômio traz um alerta forte sobre isso. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 17 e 18. A prosperidade legítima só permanece quando entendemos que somos apenas mordomos. Tudo o que temos é emprestado, confiado, dado por Deus para administrar. Humildade é reconhecer isso e viver em gratidão constante. Esse é mais um motivo pelo qual o processo de tratamento de Deus às vezes envolve humilhação. Não no sentido de nos destruir, mas no sentido de nos tornar dependentes. José foi humilhado como escravo e prisioneiro antes de ser honrado como governador. Davi foi desprezado como pastor de ovelhas antes de ser reconhecido como rei. Até mesmo Jesus, como homem, nasceu em uma manjedoura, viveu entre os humildes e lavou os pés de seus discípulos. A humildade precede a honra. Quando Deus nos leva a lugares de aparente vergonha, Ele está vacinando nosso coração contra a soberba. Ele está nos lembrando de que, quando formos elevados, continuaremos reconhecendo que tudo vem dele. E aqui há uma verdade libertadora. Prosperidade verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer firme em Deus em qualquer circunstância. Paulo, em 2 Coríntios 6:10, disse: como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, e possuindo tudo. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava nas mãos, mas no coração. Ele podia passar necessidade, mas ainda assim era rico, porque carregava dentro de si o maior tesouro, Cristo. Essa consciência é o que mantém alguém livre, mesmo quando recebe abundância material. Portanto, se hoje você se sente pressionado, tratado, provado, lembre-se, esse processo é o maior sinal de que Deus tem algo grande para a sua vida. Ele não investiria tempo em você se não tivesse planos de confiança. Ele não permitiria confrontos internos se não quisesse moldar seu caráter para algo maior. A disciplina que você enfrenta agora é evidência do amor dele. Como diz Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. O tratamento é prova de filiação. Ele não disciplina estranhos, ele disciplina filhos. E se você está em processo, é porque ele já te vê preparado para carregar promessas. A transformação secreta é, portanto, o maior presente que Deus pode nos dar antes da prosperidade. Porque ela garante que, quando o sucesso chegar, permaneceremos de pé. Sem ela, riqueza seria maldição. Com ela, riquezas se tornam ferramentas de bênção. Esse processo nos protege de nós mesmos, nos liberta de ídolos ocultos, nos alinha com os valores eternos. E só então o céu libera o que estava reservado. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada: compreender que todo sucesso financeiro legítimo começa e termina em Deus. O processo secreto não é um atraso, mas um preparo. Não é uma punição, mas uma proteção. Não é um obstáculo, mas um fundamento. Aquilo que ele faz em silêncio no seu interior vale mais do que qualquer cifra, porque riqueza sem caráter é ruína,
mas caráter moldado pelo Espírito gera prosperidade que permanece. Você pode até pensar que está parado, que a vida financeira não anda, que as coisas não estão acontecendo. Mas, na verdade, o céu está trabalhando em você. Cada porta que se fecha, cada teste de fidelidade, cada oração aparentemente sem resposta é uma oportunidade para crescer espiritualmente. Deus não está atrasando sua vida, Ele está acelerando sua maturidade. E quando a hora certa chegar, você vai olhar para trás e perceber que todo esse processo foi necessário para que o sucesso não fosse apenas conquistado, mas sustentado. A Bíblia é clara: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Existe um tempo de Deus, e quando esse tempo se cumpre, nada nem ninguém pode impedir. José saiu da prisão para o palácio em um só dia. Davi foi tirado do anonimato para o trono em um só momento. Jesus, após a cruz, ressuscitou em glória. Sempre existe uma exaltação depois da humilhação. Sempre existe abundância depois da escassez. Sempre existe glória depois do processo. O que Deus está pedindo de você agora é fidelidade. Não desista no meio do tratamento. Não murmure quando parecer difícil. Não se compare com quem já prosperou de forma aparente. Confie que o Pai sabe o tempo certo. Ele não falha. Ele não atrasa. Ele não se esquece. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Se hoje você sente que está sendo moldado, confrontado, testado, saiba que isso é sinal de que Ele tem algo maior preparado para você. Permaneça fiel no pouco. Seja íntegro nos detalhes. Seja generoso mesmo na escassez. Continue confiando mesmo quando não entende. Porque, no final, você vai perceber que cada lágrima, cada renúncia e cada oração foram sementes para uma colheita muito maior. A prosperidade legítima não começa na conta bancária, mas no coração. Quando Deus terminar de alinhar o seu interior, o exterior será apenas consequência. E quando isso acontecer, você não apenas será abençoado, mas será bênção para muitos. Esse é o propósito final: transformar você em canal do céu na terra. Por isso, receba esta palavra como uma confirmação. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está parado. Você está em processo. E o processo é prova de que o céu já escreveu uma história de vitória sobre você. Permaneça firme, porque o tempo da colheita está chegando. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Juntos, vamos espalhar a palavra de fé, prosperidade e transformação que vem de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu confio no processo de Deus. Esse será o seu decreto de fé hoje.